foi me mandar um vídeo no 5 contra 1 e um detalhe no vídeo fez com que eu não conseguisse nunca mais olhar pra cara dele. Por mais, gente, que seja uma coisa assim... Não é esquisito. É esquisito, não tem como falar pra mim que é comum. Eu fiquei, assim, meio assustada. Na verdade, foram duas coisas que me chamaram a atenção ali naquele vídeo, que eu acho que ele não prestou atenção antes de enviar. E eu também já tava meio desgostosa desse menino. Eu conheci esse menino no Tinder. Ai, cardápio, mano, que... Gente, eu queria saber de onde surgiram aquelas pessoas. Mas eu vi o perfil dele, era uma foto legal, era um menininho surfista, entendeu? Praiano, eu gostava de praia, ele parecia ser good vibes, sabe? Gostei do textinho que ele coloquei, dei match com ele, e ele deu match de volta e a gente começou a conversar. Obviamente que eu não ia ficar conversando ali em chat, né? Passei o meu número pra ele, e ele me chamou e nós começamos a conversar. Eu descobri que ele não morava nem tão longe, nem tão perto. Ele era mais ou menos uma hora e meia da minha casa. Tava tranquilo, não era eu que ia até ele, era ele que ia até mim. Porque se ele quisesse a minha flor, amor, eu não ia levar na casa dele. Porque eu não tô trabalhando no iFood, não é mesmo? Ele que vai ter que correr atrás do sonho dele, que no caso era eu. Aí, a gente começou a conversar. Só que primeiro, a gente estabeleceu ali os limites, deixamos as coisas bem claras. Porque eu não tava afim desse lenga-lenga. Eu tinha terminado um relacionamento que... Não é que eu tinha sido corna, mas eu suspeitava. Mas até então, se eu não descobri, não fui. Porque a gente terminou e o menino começou a ficar com a outra menina, o meu namorado. Eu tinha 2 anos com ele. A gente terminou e ele começou a ficar com a menina. Então, assim, ou ele tava muito afobado pra poder ficar com alguém, ou tinha alguma coisa aí acontecendo, né? Mas deixando aqui o meu ex de lado, eu falei, bom, se ele tá seguindo a vida dele, eu vou começar a seguir a minha. Beleza? Que eu tinha esperado 4 meses pra seguir a minha vida. Mas enfim, comecei a conversar com esse menino e aí eu deixei bem claro pra ele. Falei, olha, eu tô estudando, saí de um relacionamento complicado, ainda tô superando aqui a minha dor de cotovelo, não tô afim de lenga-lenga, nem de, ai, qual é a sua preferida? Eu quero, amor, molhar o biscoito. Vamos molhar o biscoito? Você tá disposto a molhar o biscoito? E ele falou, eu tô. Eu pensei, se depois as coisas forem acontecendo, 10, a gente fica, casa, namora, tem 3 filhos. Mas, por enquanto, a minha intenção era realmente molhar o biscoito e ele concordou. Então, a gente já começou ali com toda uma salientação, sabe? Sem lembrar os meus órgãos nenhum. A gente começou a trocar ali umas fotinhas, a falar uns negocinhos, uma coisinha mais assim, não sei o quê. Aí, e depois das fotos e da salientação, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, não sei o quê, nós partimos para os vídeos. Começamos a mandar vídeos um pro outro, fazendo umas coisinhas assim mais íntimas. Visualização única, obviamente. Aí tá bom, o menino falou assim, eu tava trabalhando, ele me mandou uma mensagem assim, hoje eu vou te mandar uma coisa bem especial. A gente já tinha marcado de se encontrar, mas antes a gente tava toda nessa salientação, porque eu trabalhava, ele também, fazia faculdade, ele também. Então a gente tava, tipo assim, 1 mês conversando e já tinha marcado de se encontrar. Só que a gente tava 1 mês ali, olha, mandando foto da nariz, não sei o que lá. Aí ele falou, hoje eu vou te mostrar uma coisinha bem especial. Eu falei, tá bom, porque até então, gente, não tinha, assim, visto o grande garoto, né? Era só uma palhinha, digamos assim. Era sabor, safadeza. Aí eu falei, é hoje que ele vai jogar essa varinha de Hagrid pra jogo. Vai botar na mesa e mandar medir. Já me preparei toda também pra poder jogar a minha rampimenta, que eu não sou fraca. Tá bom, cheguei em casa. Ele começou a me mandar mensagem, aí você tá pronto, aqui não sei o que, eu já fiz, já gravei, tá, vou te mandar e tá, não sei o que. Eu falei, tá. Aí ele me mandou, gente. Era um vídeo dele, no 5 contra 1. Trabalhando ali no grande garoto dele. E quando o vídeo começou, tava meio escuro, sabe? Só que do nada, ele ligou o flash. Gente, era melhor não ter ligado o flash, porque até então tava meio escuro, tava uma coisa meio obscura, meio mística. O menino ligou o flash. Quando o menino ligou o flash, que eu entendia o ambiente onde ele estava, e ele ainda expandiu, assim, pra poder gravar, assim, bem... Gente, o menino tava sentado no vaso da casa dele. E ele tava com as pernas abertas. Tinha um senhor cocô no vaso dele. Que o negócio tava dando curva. Ofuscou a varinha de Hogwarts dele. No tamanho, na grossura, na largura, na espessura, em tudo. Eu não conseguia parar de olhar pra aquela bosta. Eu fiquei assim, ó. Eu falei, eu não tô acreditando nisso. O menino gravou um vídeo. E ali, gente, assim, o vídeo tinha, sei lá, cara, 3 minutos. Demorou só 3 minutos, mas enfim. Eu não consegui olhar, porque era menor do que a bosta dele, sabe? E esse não era o problema. Se a bosta não tivesse ali, não tinha ofuscado o garoto. Só que eu não conseguia. Quando ele não viu
aquilo? Eu fiquei me perguntando como ele não viu aquilo. Como que ele gravou aquele vídeo e mandou. Como ele não viu. A bosta enorme ali. Graúda, grandona. Eu fiquei assim, ó. Eu não conseguia mais olhar. Aí quando eu achei que não tinha como piorar, tipo, não tem como piorar, já tá muito ruim. Tinha um Vibrax do lado, assim, no chão, no cantinho, deu pra ver. Gente, porque conforme o menino ia mexendo, né, ele tava ali trabalhando, a mão tremendo, não sei o que, ia meio que mostrando o ambiente, a bosta ali, ia mostrando, não sei o que, e eu vi um Vibrax, eu fiquei, meu Deus, o que será que tá ali pra poder usar em uma menina ou nele mesmo, mas, pô, se tá pra usar numa outra menina, que nojo, né, vai usar a mesma coisa, se for nele, tudo bem, beleza, mas eu tô pronta pra poder usar isso, eu vou saber manusear. Eu comecei a ficar extremamente nervosa, parei o vídeo, não consegui mais me concentrar em nada e eu não respondi o menino. Ele ficou, e aí, gostou, que não sei o quê? Eu não respondi mais o menino, eu não respondi. Passou uns 3 dias com ele me mandando mensagem, perguntando, ué, o que aconteceu, o que aconteceu? Ele deve ter se sentido muito mal, achando, né, que eu vi algum defeito ali. Não é, tava ali, tá bom, tava ótimo, mas a ambientação, a bosta não saía da minha cabeça. E aí, depois de uns 3 dias dele começou a me ligar, me mandar mensagem perguntando o que houve. Ele queria saber o que tinha acontecido. Eu só mandei pra ele assim, vai lá no vídeo que você gravou pra mim e dá uma olhada nele. Só respondi isso. E bloqueei ele, gente. E é isso, ele não sabia onde eu morava, não sabia minhas redes sociais, não tinha como me achar. Eu bloqueei ele e fingi que nada aconteceu. Isso é um trauma. Desinstalei o Tinder. Meu marido queria me proibir de falar com a minha amiga que fazia PG. E aí eu descobri o porquê. Mas não é porque ele me traía com ela e não era porque ela fazia PG também. Vocês vão ficar chocados. Meu marido, ele sempre foi melindroso. Ai, nossa, melindroso. O que é melindroso? Na minha cabeça, melindroso é malandro, né? E aí a gente enfeita a palavra melindroso. Ele sempre foi meio melindroso, né? Eu comecei a namorar com ele, a gente morava numa cidade, assim, razoavelmente pequena. E aí ele era aquele metido espertão. A cidade toda comentava sobre ele, só que ele era um gato, gente. Ele era aquele estilo, assim, que ninguém tinha na cidade. Então, ninguém tinha, só ele. Ele era bonito? Não, ele era charmoso e estiloso. Aí eu gostei dele, comecei a namorar com ele, acreditei no hipóteses, né, no potencial. Começamos a namorar, não satisfeita, eu me casei com ele. Eu trabalhava no meu emprego, né, numa empresa que tinha lá na minha cidade, e o meu marido, ele trabalhava de home office, meio que marketing, vendendo curso na internet. Como ele tinha uma lábia muito boa, ele tinha uma renda muito boa, porque ele conseguia fazer muito dinheiro. E aí na minha empresa entrou uma menina que durante o dia ela trabalhava nessa minha empresa e durante a noite ela fazia PG. Obviamente que ninguém sabia disso, ela tinha vindo de outra cidade, só que aí, né, cidade pequena, a língua do povo é enorme, a gente acabou descobrindo. Só que eu não tenho preconceito com ninguém. Então, assim, ela se tornou muito minha amiga. Essa minha amiga, ela não trabalhava em um local específico, né? Ela atendia em casa. O que eu achava muito perigoso, né? Claro, pra ela, olha, pra sua segurança, é muito perigoso. Só que ela falava que era tudo muito combinado. Então, né? Cada um com seus problemas. Só que aí, ela já era o comentário da cidade, porque todo mundo sabia que ela fazia PG. Só que o problema é que as pessoas vinham de fora pra poder ficar com ela, pra passar a noite na casa dela. Então, todo mundo começou a comentar dos carros diferentes que aparecia, né, na nossa cidade, que tava na casa dela. Pô, fofoqueiro, vizinho fofoqueiro. E aí o meu marido, num dia de noite, veio comentar comigo se eu tava sabendo que tinha uma PG na cidade que trazia vários machos de outra cidade. E eu falei que sim, na maior naturalidade do mundo. E falei, ela trabalha comigo, inclusive, ela é muito minha amiga, gente finíssima. Ele surtou. Curte e comenta pra parte 2 pra eu poder ajudar blogs. Gente, ele simplesmente surtou em cima de mim e falou, como assim ela é a sua amiga? E eu falei, olha, se você estiver falando especificamente de fulana, né, ela é minha amiga, ela trabalha na minha empresa comigo durante o dia e de noite ela faz sim os PG dela, mas não tem nada que vai atrapalhar na nossa amizade. Ela me trata super bem, a gente se dá super bem, super se apoia no emprego. E aí ele começou a falar que não era coisa de mulher casada, que mulher casada não podia ter amizade com PG, que não sei o que ele não aceitava aquela amizade e que se eu continuasse com essa amizade ele ia me fazer sair do meu trabalho. Eu fiquei olhando pra cara dele e falei, o que, Jurandir? Repete, Juju. Sempre dei valor pra minha independência, macho nenhum ia me fazer perder meu emprego. A gente teve uma briga, eu falei que ele tava fazendo dilúvio em tampinha de xarope, eu falei, para de ser dramático. Quem que é a mulher aqui da relação? Geralmente mulher é mais dramática, né? E aí ele falando que não ia aceitar, eu desconversei, falei pra ele esquecer esse assunto, só que desde aí, na minha opinião, esse Juju, ele foi meio burro, sabe? Ele foi meio burro. Porque desde que eu falei que não ia parar de ser amiga dela, a minha vida virou um inferno. Esse
macho largava todos os dias mais cedo do trabalho dele só pra poder ir me buscar no trabalho. Todas as vezes que eu falava que ia tomar alguma coisa com uma amiga minha depois do trabalho, que era ela e outras meninas, né? Porque lá onde a gente trabalhava, ninguém tinha preconceito com ela. Então ela tinha muita amizade. Ele surtava, ia me buscar, fazia escândalo. E eu não tava entendendo o que tava acontecendo. Ele começou a falar que os amigos dele estavam falando que a mulher dele tinha amizade com o PG da cidade, não sei o quê. E eu falei pra ele que ele sabia muito bem que eu não ligava pra fofoca da cidade, que era pra ele superar isso. E aí ele simplesmente me deu um ultimato. Falou que se eu não parasse de falar com essa minha amiga, ele se separaria de mim. Eu, obviamente, que não cedi. A gente brigou novamente. E aí eu conversei com a minha mãe, falei o que tava acontecendo. E a minha mãe falou, filha, é um machista. Ele não deve querer que você tenha amizade com ela pelo trabalho dela, que não sei o quê. E aí eu falei, não. A minha mãe me perguntou, vale a pena você, né, estragar seu casamento por conta disso, não sei o que. Eu fiquei pensando e falei, eu posso arrumar um meio termo. E aí eu fui conversar com essa menina que ela já tinha se tornado uma amiga muito importante pra mim. Expliquei pra ela que meu marido era um preconceituoso, machista, não sei o que, e que ele não queria que nós fôssemos amigas. E que eu ia falar pra ele que não era mais amiga dela, mas que a nossa amizade continuaria e tudo mais, que ele só não precisava saber, né? E que quando eu fosse fazer alguma coisa, tipo, quando a gente saia pra beber, eu ia fazer escondida. Só que eu achei estranho que quando eu falei isso pra ela, ela virou pra mim e falou assim, ele te proibiu de falar comigo? Eu, sim. E aí ela olhou pra mim e riu, sabe? Assim, bem debochadamente. E aí ela falou, muito cara de pau. Gente, eu fiquei olhando assim e não entendi. E fui pra casa encucada com aquilo, porque ela falou isso, virou e saiu. Aí eu falei, tá acontecendo alguma coisa que só eu não tô sabendo. Eu vou pegar o telefone desse macho e vou dar uma olhada, porque é aquilo, né? Coisa que mulher madura faz. Esperei o bonitinho dormir e fui pegar o telefone dele. Gente, quando eu peguei o telefone dele, eu entendi tudo o que estava acontecendo. E não, ele não era amante dela. Curte e comenta pra parte 2, parte 3. Quando eu abri o telefone deles, meninas, lembra que eu falei pra vocês que ele trabalhava vendendo um curso online de home office? Mentira, menina. Menina, assim que eu abri, eu já vi que primeira coisa, o emprego dele não era vendedor de curso. Eu fui no WhatsApp dele achando que eu ia encontrar conversa com um monte de mulher. E, gente, tinha um monte de conversa com um homem apresentando garotas. Ele tinha diversas fotos de meninas no telefone dele. E aí ele tinha contatos, uma agenda, ele ia marcando anotações de fulana pode tal dia, ciclana pode tal dia, contas da empresa, tem que falar isso com o Romário, quem era Romário, tem que fazer isso, tem que ser aqui, tal dia eu vou ter que ir na cidade, que não sei o que acontece. Perto de onde a gente morava, numa outra cidade, tinha um cabarezinho que todo mundo sabia desse cabaré. Pois bem, meus amigos, o meu querido marido era sócio desse cabaré. E essa menina que fazia PG, ela trabalhava nesse cabaré, mas ela conseguiu esse emprego durante o dia aqui, e aí ela veio morar na nossa cidade. Só que pra poder não ficar tão sem dinheiro, porque a gente não ganhava bem lá na empresa, ela continuou fazendo o PG. Só que o PG era diretamente na casa dela e era como se meu marido fosse o cafete dela, o cafetão. Então, o meu marido era o cafete da princesa. E aí, ele que arrumava os clientes, marcava endereço, ia na casa dela, bonitinho, não sei o quê. Como eu tava sempre trabalhando na empresa e nós tínhamos carro, direto ele ia lá na outra cidade pra poder resolver questões da empresa dele. E eu não sabia de nada disso. Por isso que ele ganhava tão bem. E eu sequer tinha noção que ele ganhava tão bem assim, porque ele falava pra mim que ganhava um valor, quando na verdade ele ganhava um valor muito mais alto, porque até o extrato do banco dele eu vi. Ah, mas aí você vai se separar dele porque ele é cafetino? Só porque... Não foi só por isso. Pra mim, isso já seria um motivo mais do que suficiente, com certeza. Mas não era só por isso. Analisando as conversas, eu descobri que além do querido agenciar as queridas, eles tinham como critério que eles tinham que fazer o test drive com todas as meninas que eles agenciavam. Ou seja, eles eram o primeiro cliente da menina. Todas as meninas que entravam, eles deitava, furiosa com elas. E aí, quando eu tava vendo a conversa, eu tava vendo ele falando: ah, mano, mas a gente tem essa regra, então eu já provei todas. Não, essa aqui é muito boa. E te indico essa. O que você gosta? Não sei o que. Ele conversava assim com o cliente, apresentava as meninas e falava se era bom, se era ruim, porque ele já tinha pegado. Ou seja, eu era chifrudona e meu marido ainda era cafetínicas. Na mesma hora, eu peguei o telefone dele, printei tudo, mandei pro meu, peguei o meu carrão e fui em direção à casa dela, que eu sabia muito bem onde era, que ela era besta, né? Quando eu cheguei lá, bati na porta, ela se assustou, falei: precisamos conversar. Eu com o telefone na mão, falando:
você pode me explicar isso daqui? Aí ela me chamou pra sentar, né? Eu não nela, no sofá. Eu não culpei ela, porque ela falou, olha, eu não sabia como te contar, eu não sabia que ele era seu marido, eu descobri depois. E eu não sabia o que falar, porque envolve muita gente importante, eu não posso falar nada. Mas ele é sócio lá do cabaré, eu já tinha descoberto. Ele já deitou com todas as meninas, inclusive eu. Eu tava pra te contar, eu só não sabia como te contar. Era por isso que ele não queria que eu fosse amiga dela. Beleza, falei que tudo bem, desculpei ela, virei as minhas costas e fui pra casa. Quando eu cheguei lá, acordei o Juju nos tapa, com o telefone bem na cara dele, ele tentou negar, mas aí eu esfreguei o telefone na cara dele assim que quebrou bem na cara dele, ele não teve como negar. Botei ele pra fora de casa e mandei pra toda a família dele pra explicar o porquê que a gente tava se separando. E foi assim que eu descobri que meu marido era cafetes. O meu filho, ele não é do meu marido e ninguém sabe sobre isso. A única pessoa que sabe sobre isso começou a me chantagear agora, depois de 4 anos. Deixa eu resumir toda a história para vocês. Eu fui casada durante 10 anos. E antes de conhecer o meu marido, antes de me casar, eu já conhecia essa minha amiga. E nós tínhamos amizade já há muitos anos. E logo depois que eu comecei a namorar, essa minha amiga também conheceu uma pessoa, começou a namorar. E tempos depois nós nos casamos. E praticamente juntas, porque nós nos casamos no mesmo mês. Ou seja, nós ficamos muito íntimos, a gente sempre estava junto. Até que um certo dia, eu e essa minha amiga, nós saímos para um barzinho, somente eu e ela, como de costume, porque sempre que dava a gente fazia isso. E nesse dia, nós conhecemos 2 pessoas no barzinho, e esses 2 homens, eles chamaram tanto a nossa atenção, tanto que eles vieram, pediram para sentar ali com a gente, como a gente estava em outra cidade, nós deixamos eles sentarem ali. E eu sei que conversa vai, conversa vem, no final, nós acabamos ficando com eles. E sim, foi a primeira vez porque a gente nunca tinha feito isso. Só que assim, eu fiquei com aquele rapaz e vida que segue. Nós nunca mais conversamos, não tivemos mais contato. Só que a minha amiga, ela continuou tendo contato e conversando com o boy que ela ficou. Até que um certo dia ela deixou o celular dela assim à toa. O marido dela pegou o celular dela, começou a mexer e bem na hora chegou uma mensagem desse boy pra ela. Só que na hora do desespero, por conta do marido dela, o que ela fez? Ela jogou a culpa em mim. Ela falou pro marido dela que eu quem estava conversando com esse boy, só que eu estava conversando pelo celular dela, para não correr risco de conversar pelo meu e o meu marido pegar. Ele acreditou nela, só que ele proibiu a nossa amizade. Ele não contou nada pro meu marido, só que ele simplesmente se afastou do nada, parou de conversar assim com a gente do nada. O meu marido ele ficou sem entender, só que ele também não foi atrás. Nisso, a minha amiga me mandou mensagem contando o que ela tinha feito, ela pediu várias desculpas e ela deu a palavra dela que ela não ia deixar o marido dela contar pro meu. Tá bom, passou uns meses até que eu descobri que eu estava grávida. E assim que eu descobri que eu estava grávida, eu já fui fazer as contas e pelas contas não era do meu marido. Mas é claro que eu fiquei bem quieta, dei a notícia pro meu marido, ele ficou super feliz. Anunciamos a gravidez e quando a minha amiga viu, ela me mandou mensagem escondida, me dando parabéns, falando que ela estava super feliz com a notícia. E conversa vai, conversa vem, eu confiei nela e ali eu acabei contando para ela que eu tinha quase certeza absoluta que não era do meu marido, que era do boy que eu tinha conhecido no barzinho. Ok, a conversa acabou ali, ela não me mandou mensagem mais depois disso, eu também não mandei, então acabou que nós nos afastamos totalmente. Até que o tempo passou, parte 2. Então, como eu estava dizendo, depois dessa última conversa que eu e minha amiga tivemos, ela não mandou mais nada, eu também não mandei mais nada e acabou que nós nos afastamos. Ok, o tempo passou até que meu filho nasceu. E quando o meu filho nasceu, ali eu realmente vi que não era mesmo do meu marido. Ele era bem parecido com o boy do barzinho. Só que isso não foi uma questão para ninguém. Ninguém assim questionou nada. Até que se passaram 4 anos e depois dessa traição eu nunca mais traí o meu marido. Inclusive, nós vivemos muito bem. Ele é um excelente pai, um excelente marido. Até que esses dias estourou uma bomba e nós descobrimos que uma prima minha estava saindo com o marido dessa minha amiga. Nós descobrimos, né, porque a bomba estourou e essa minha prima, ela veio contar pra mim. Só que é claro que eu não me meti nesse assunto, eu não fui atrás da minha amiga, eu preferi não me envolver. E quando foi esses dias, quem que me manda mensagem? Essa minha amiga. Ela me mandou mensagem toda brava, dizendo que com certeza eu sabia do caso da minha prima com o marido dela e não contei. Ela falou que eu fui muito falsa com ela, que diferente de mim, a vida inteira ela sabia do meu maior segredo e ela nunca contou nada pra ninguém.
No final, ela ainda falou assim: bom, se você não tem lealdade comigo, então eu não preciso ter lealdade com você. Desde então, ela começou a me chantagear, dizendo que vai contar pro meu marido sobre o meu filho. Só que até agora ela não fez nada. E eu não sei o que fazer. Eu não sei se eu conto, se eu me adianto e conto pro meu marido. Eu sei que eu vou acabar com a minha vida, com o meu casamento. Mas eu prefiro que ele saiba por mim. Ou, sei lá, eu espero pra ver no que vai dar. Porque se até agora ela não contou, será que ela vai contar? Será que ela só não tá com, sei lá, com raiva? Aí eu fico naquela. Eu acredito que ela não vai contar. Porque se fosse pra contar, já tinha contado. Mas e se ela contar? Realmente eu tô perdida. Eu não sei o que fazer. Eu tava vivendo tão bem com a minha família. Sim, eu já tentei conversar com ela, falar pra ela que eu não sabia de nada, porque eu realmente não sabia de nada. Só que ela não quer, tipo assim, conversa, sabe? Ela só fica falando que ela vai contar, que ela não tá nem aí, que eu não fui fiel com ela. E a questão é, eu também tenho coisas pra falar sobre ela, só que a palavra dela contra a minha. Não sei se o marido dela vai acreditar, não sei se o meu vai acreditar. Gente, realmente todos os nossos erros, eles têm consequências. Se arrependimento matasse, eu estaria morta. Eu e a prima do meu namorado caímos no tapa no dia do meu aniversário pela brincadeirinha sem graça que ela fez e a família toda dele, inclusive ele, ficou contra mim. Gente, eu terminei o meu relacionamento no dia do meu aniversário na hora. Porque assim, gente, desculpa, eu que não vou ficar aceitando uma situação dessa. Tava chegando o meu aniversário e eu conversei com o meu namorado, falei pra ele que eu queria fazer uma festa. Falei, amor, tô querendo fazer uma festa, não sei o que e tal. E ele topou, falou, super me apoiava, né? O nosso relacionamento era muito bom. E aí, o que eu fiz? Eu falei, eu vou alugar um salão pra poder fazer a festa. Só que ele falou que não, que lá na casa dele tinha muito espaço, que era pra fazer lá, que a família dele não ia se importar e não sei o quê. E aí ele conversou com a família dele, a família dele falou que tudo bem. Então a gente resolveu fazer a minha festa de aniversário na casa dele. Em contrapartida, toda a família dele estaria convidada. Aí era a família dele, a minha família, meus amigos, os amigos dele. E até aí tava tudo bem, gente. Eu me dava bem com a família dele. Só que essa prima dele, eu não me dava muito bem. Porque ela tinha 19 anos e ela era aquela pessoa assim, que se achava dona do mundo, sabe, mimadinha, os pais faziam tudo o que queria e não sei o quê. Então, às vezes, eu e ela, a gente tinha uns atritos, que ela falava umas coisinhas sem graça que eu não gostava. Só que eu nunca pensei que ela fosse fazer o que ela fez no dia do meu aniversário, porque aí realmente ela passou do limite do aceitar. E do fundo do meu coração, eu já sabia que isso ia dar M. Só que meu namorado tava tão animado e eu fiquei sem graça, sabe? De falar, não quero porque eu acho que vai dar confusão com a tua família, não sei o quê. Tive que, né, acabar deixando pra lá, aceitando e fazendo a festa lá mesmo. Me organizei todinha, combinei com ele, estava tudo certo. No dia eu fui pra lá com a minha família que tava me ajudando a arrumar. Nós organizamos tudo, tava tudo lindo, impecável. E aí os convidados foram chegando, era um churrasco com, tipo, festa, bolo, painel, todas aquelas coisas assim que eu gostava. Aniversário pra mim é muito importante, então eu sempre gosto de comemorar, ou eu nunca passo em branco, ou eu comemoro, ou eu saio, faço alguma coisa assim do tipo o aniversário. Eu sempre fiz questão do parabéns, porque é a minha parte preferida. O final da festa foi chegando, até aí tava tudo ótimo, e aí chegamos na parte do parabéns, que foi quando começou a confusão. Já estava um pouco com raiva e vendo que ia dar problema, porque essa prima dele, gente, ela foi assim, com todo o deboche do mundo, sabe, pra festa. Ela foi extremamente arrumada, parecia que ela ia casar, sabe? Ela foi de branco, com o vestido todo rodado, meio nada a ver, e assim, ela não se vestia daquele jeito. E o que ela queria era chamar a atenção, não era uma questão de estar feio ou bonito, estava, tipo assim, extravagante demais, tanto que ninguém entendeu nada. E até então eu falei, ignorei, entendi que esse era o intuito dela, ignorei, deixei pra lá. Ela em momento nenhum veio me dar parabéns, tá? Momento nenhum. Ficou lá com a família dela, como se não tivesse, assim, como se a estrela da festa fosse ela, não falou nada comigo, ficava conversando com as pessoas, rindo alto, não sei o quê, e eu ignorando, deixando pra lá. Porque, sabe, eu falei, não vou comprar essa. Toda hora ela ficava olhando pra minha cara assim, de cantinho de olho, sabe? Eu falei, não, vou deixar pra lá, não vou comprar essa briga. Até que o churrasco foi passando, tava dando tudo certo, por incrível que pareça, tirando essas picuinhas com a prima dele que eu tava ignorando. E aí foi chegando o horário do parabéns, que é a minha parte preferida, e todo mundo sabe disso. Porque eu namorava com ele já tinha anos, então todo mundo sabia que a hora do parabéns era o meu preferido. Gente, era a primeira vez que eu tava fazendo festa na casa dos meus sogros e eu não devia ter feito isso. Não devia de jeito nenhum. Só que no ano anterior eu fiz festa também. E eu acabei gastando um dinheiro absurdo com casas, dias de festas e tal. Então ele meio que queria me ajudar a economizar. E aí a gente começou a arrumar ali pra poder cantar o parabéns. Chama o povo, acende a vela, não sei o que. E meu namorado do meu lado. E tá, parabéns, não sei o que, cantando o parabéns.
Só que aí a prima dele, do nada, empurrou todo mundo, veio e ficou do meu lado. Porque meu parabéns não foi aquele parabéns que, tipo assim, as pessoas ficam em volta e eu fico sozinha. Não, fizeram aquela roda, sabe? Porque era do jeito que eu gostava. E aí ela simplesmente empurrou todo mundo e ficou do meu lado. E na hora do, não sei o que e tal, que eu fui assoprar a vela, ela simplesmente pegou a minha cabeça e empurrou no meu bolo. Gente, aquilo ali pra mim foi a maior tristeza da minha vida, não foi engraçado. Ela afundou a minha cara no bolo. Que eu levantei, que eu olhei pra cara dela, e não foi tipo assim, pegando um pouquinho e passando na minha testa. Ou, não, ela afundou a minha cabeça no bolo. A minha cara toda ficou no bolo. Minha cara virou o bolo. Na verdade, acabou com o meu bolo, amassou o bolo todo. Na hora, todo mundo ficou olhando assim, porque viu que não foi legal, a família dele meio que tentou disfarçar. Eu já levantei com o cão no corpo e falei, você tá ficando doida? Que ideia foi essa? Que não sei o que, tirando o bolo. E ela falando que tava brincando, que eu tava levando as coisas muito a séria, que era só uma brincadeirinha, que dava pra todo mundo comer o bolo todo amassado. E eu falando, você estragou meu aniversário, isso não existe, que não sei o que. E aí ela falando que eu era muito dramática, que não sei o que. E eu falando pra ela que eu tava cansada dela, que ela fazia o que ela queria e que comigo não ia ser assim. E aí eu fui pra cima dela. Gente, a gente caiu no tapa, só que ela era franzinha. Nossa, como ela apanhou. Olha, ela apanhou mais que tamborim no samba. E aí a família dela veio tentar separar, os pais dela achando um absurdo, começou daquela confusão, e o meu namorado simplesmente foi defender ela, falando que era um absurdo, eu tô batendo nela, que não sei o que foi uma brincadeira, que ela não fez por maldade. Gente, olha, virou um caos, aí eu fui pra cima dele, terminei o relacionamento ali mesmo, fui pra minha casa revoltada, minha família toda, acabou com o meu aniversário, todo mundo foi embora, virou um bafafá, onde a gente morava, todo mundo soube disso. Depois disso ele tentou voltar comigo, dizendo que ele estava errado, que ele não devia ter feito isso, que ele iria conversar com a família dele, com essa prima principalmente. Eu não aceitei assim de princípio, passou mais ou menos uns 6 meses e a gente acabou voltando. Ele conversou com a prima dele, deu um basta, e é isso, mas eu sentei a mão na cara dela. Eu peguei um Uber pra ir pra outra cidade e no meio do caminho ele vira pra mim e fala assim, do nada, olha, nós vamos passar por uma blitz, tá? E você reza pra gente não ser parado, porque se a gente for parado, o que eu tenho no porta-malas vai dar ruim pra mim e pra você. Aí agora você pensa, você escuta um negócio desse dentro do carro do cara, sem poder sair, passando pela blitz e o seu tubinhas não passa nem uma agulha. Uma amiga minha ia fazer aniversário, né? E aí ela ia fazer uma festa. E como ela morava numa outra cidade, ela me convidou pra poder passar o fim de semana na casa dela, que era pra essa tal dessa festa. E eu falei, tudo bem. Então, na quinta-feira à noite, eu me arrumei todinha e pedi um Uber. Gente, pelo aplicativo, tá? Normal. A viagem em si não era barata. Ia dar mais ou menos uns 100 reais, uns 100 e pouquinho. Mas valia a pena porque seria uma viagem de 3 dias. Arrumei meus trapinhos de bunda, avisei meu pai e a minha mãe. Ali eu chamei o Uber, ele chegou normalmente, era um moço assim, gente, tranquilo, me cumprimentou, confirmou o endereço, eu confirmei de volta e eu entrei no carro. O carro dele, gente, era todo escuro, sabe? Os vidros eram todos escuros. E eu até entendia, porque onde a gente morava tinha muito assalto, sabe? Então, às vezes, a pessoa botava ali o vidro escuro pra ninguém ver o que tem dentro, né? Pra poder dar aquela disfarçada. Só que isso em blitz não é bom. Porque quando o policial vê um carro todo escuro, já suspeita. Se fosse eu também suspeitava. Até aí tranquilo, a viagem foi rolando, eu não imaginava que ia ser essa bomba, né? Quando a gente foi se aproximando, gente, quase entrando na cidade da minha amiga, tava tendo uma blitz, e aí lá de longe eu tava vendo as luzes piscando, e aí só que tudo bem, né? Eu tava de Uber, qual era o problema? Era uma blitz. E aí o motorista me vira e fala assim, olha querida, me chama de querida, nós vamos passar por uma blitz, tá? E aí você reza pra gente não ser parado. Porque o que eu tenho dentro do porta-malas vai me prejudicar e te prejudicar, tá bom? Então você reza pra gente não ser parado. Gente, eu comecei a falar, como assim, moço, do que você tá falando? Meu tubinho não passava nem Wi-Fi. A gente passando pela blitz. E o policial mandou o carro encostar. Gente, olha, eu juro pra vocês que eu nunca me desesperei tanto em uma situação igual eu me desesperei naquela. A gente passando pela blitz. Assim que a polícia viu o carro dele todo escuro, obviamente que mandou encostar. Ele encostou, o policial veio, ele desceu do carro e ali ele começou a conversar com o policial pediu documento, não sei o que lá. E ali ele foi, explicou que ele era motorista de aplicativo, que ele tava com passageiro, não sei o que. E aí ele entrou dentro do carro, pela porta dele, né, pelo motorista, e abriu a porta do meu vidro,
pro policial ver que era aplicativo, que tava com passageiro, mostrou o celular, não sei o que, o documento do carro, tudo certinho, tudo bonitinho. Só que eu fiquei com aquilo na cabeça. O que ele tem dentro do porta-malas que vai me prejudicar e prejudicar ele? E ali começou a passar um monte de coisa na minha cabeça. O que será que tem ali? Será que é uma pessoa? Será que é coisas erradas? O que tá acontecendo? Não sei o que. E eu fui ficando muito nervosa. Olhei assim pro moço a polícia, né? Olhei pra cara dele, tipo assim, um cara de assustada. E ali ele percebeu que eu estava com cara de assustada e ele perguntou pra mim se tava tudo bem. Eu falei que tava tudo bem, que tava tudo certo, porque o meu lado da porta estava trancado. Eu não conseguiria sair, né? E aí ele entrou de volta, o motorista, e começou a conversar com o policial, não sei o quê. E aí eu falei, olha, você pode abrir a porta do carro pra eu poder tomar um ar enquanto você resolve tudo? E aí ele falou, não, tudo bem. Porque ele viu que o policial realmente ia liberar ele, entendeu? O policial só tava esperando, porque quando eles pedem um documento, eles entregam pra um outro policial confirmar não sei o quê. Então, tipo assim, o policial meio que já tinha liberado ele, já tinha perguntado se estava tudo bem, e tava só esperando o outro trazer o documento dele, confirmar se tá tudo certinho com o documento dele. Então, quando eu vi isso, que ele ia liberar, eu falei, olha, tem como você, por favor, abrir a porta do carro pra eu poder tomar um ar ali fora enquanto você tá resolvendo, que não sei o que, não sei o que lá? Não vou fugir não, até porque sou eu que tenho um interesse, né, em chegar lá no outro lado. Porque ele, não, tudo bem. Tranquilo, o policial escutou também, eu pedindo isso pra ele. E aí o policial também falou, pô, abre o carro aí pra menina, enquanto o cara não resolve lá, que não sei o que e tal, deve ter documentos na frente, por isso que tá demorando. Aí ele falou, não, tudo bem, vou abrir aqui pra ela, não sei o que. Ele abriu a porta, gente, quando ele abriu a porta, eu saí correndo, já fui pro lado da polícia e comecei a falar, tem alguma coisa no porta-malas dele? Tem alguma coisa no porta-malas dele? Ele falou que ia dar ruim pra mim e pra ele, que não... Quando eu comecei a gritar, gente, o caos espalhou. Obviamente que ele tentou correr, né? Ele tentou acelerar com o carro. Só que a porta do motorista, que era a porta dele, tava aberta. E o policial tava encostado ali, ele tava sentado no banco, só literalmente esperando o documento dele. Só que assim, gente, o meu medo é que tivesse alguém ali dentro ou alguma coisa muito séria. E como ele falou que se abrissem o porta-malas dele ia dar ruim pra mim e pra ele, eu me desesperei, porque eu pensei, tem alguma coisa ali muito séria, e seja lá o que tiver ali, não pode ir embora assim. Então eu falei, eu vou fazer a coisa certa, sem medir as consequências mesmo, gente. Eu saí e comecei a berrar, comecei a ir pro lado do policial. Porque assim, tinha um policial que tava lá com ele e tinha mais policiais ali fazendo a patrulha. Eu comecei a ir em direção deles e comecei a gritar, falando que tinha alguma coisa no porta-mala dele, que ele tinha dito que se descobrissem ia dar ruim pra mim e pra ele, que era pra abrir o porta-mala deles. Assim que ele viu, ele tentou correr, só que a polícia impediu ele, obviamente, né? O policial apontou pra ele, falou que se ele acelerasse, ele ia tomar, tinha viaturas na frente também. E aí ele falou, não, então a gente vai abrir o seu porta-mala. Obviamente, né? Porque eu tava gritando que tinha alguma coisa no porta-malas. E eu tava dentro do carro junto com ele. Ele tentou correr. Obviamente que coisa boa ali dentro não tinha, né? Então o policial, logicamente, rendeu ele e falou, nós vamos abrir o seu porta-malas pra poder ver o que tem ali dentro. Porque ele começou a falar, essa menina é maluca, ela é passageira, eu peguei ela tava com uns papos estranhos, falando que sabia o que tinha no meu porta-malas, não tem nada no meu porta-malas, policial. Ela quer acabar com a minha vida, com a vida do trabalhador, que não sei o que. E eu olhando pra cara dele, mentira, ele que falou que se parasse na blitz ia dar ruim pra mim e pra ele, que tem alguma coisa no porta-malas dele, mas eu não faço ideia. Eu peguei corrida com ele porque eu tô indo pra festa de uma amiga minha, mostrei as mensagens pro policial, porque basicamente ficou a minha palavra contra a palavra dele, né? Porque eu berrando falando que tinha alguma coisa e ele falando que eu tava maluca. E aí o policial falou, não, nós vamos fazer o seguinte, então, pelo visto ela tá falando a verdade, é que ela tá indo pra festa da amiga dela, nós vamos abrir o porta-malas do seu carro, e se não tiver nada demais, a gente libera os dois. E ali o policial pediu pra ele abrir. Ele pegou muito contragosto, rendido, abriu o porta-malas, né? E ali, gente, quando foi ver, tinha uma senhorinha desmaiada lá dentro. Ele tinha essa senhorinha. E essa blitz que tava rolando na cidade era justamente por causa dessa senhorinha, que estavam procurando essa senhorinha que tinha sido abordada na porta de um banco e tinham pedido um dinheiro, tipo um resgate pra família dela. E aí tava esperando o tempo, porque ele, eu quero tanto dinheiro até tal hora. Tava esperando dar o horário, né, pra poder entrar em contato, pra poder pegar o dinheiro. E aí, enquanto isso, ele tava simplesmente fazendo corridinha de Uber pra poder fazer um
extra, né, queridos? Já que vai aqui, né? E ali ele foi preso. Obviamente eu comecei a chorar. Entrei em desespero. Chamaram, né, a ambulância, ajudaram a senhorinha. Devolveram ela pra família dela. Eu fiquei completamente traumatizada. Fui pra casa da minha amiga de viatura. Eles fizeram questão de me deixar lá. Me agradeceram. Depois a família da senhorinha me ligou me agradecendo. Eu fiquei totalmente traumatizada. E até hoje eu tenho medo de pegar Uber. Meu marido queria me proibir de falar com a minha amiga que fazia PG. E aí eu descobri o porquê. Mas não é porque ele me traía com ela e não era porque ela fazia PG também. Vocês vão ficar chocados. Meu marido, ele sempre foi melindroso. Ai, não, foi melindroso. O que é melindroso? Na minha cabeça, melindroso é malandro, né? E aí a gente enfeita a palavra melindroso. Ele sempre foi meio melindroso, né? Eu comecei a namorar com ele, a gente morava numa cidade, assim, razoavelmente pequena. E aí ele era aquele metido espertão. A cidade toda comentava sobre ele, só que ele era um gato, gente. Ele era aquele estilo, assim, que ninguém tinha na cidade. Então, ninguém tinha, só ele. Ele era bonito? Não, ele era charmoso e estiloso. Aí eu gostei dele, comecei a namorar com ele. Acreditei no hipóteses, né? No potencial. Começamos a namorar. Não satisfeita, eu me casei com ele. Eu trabalhava no meu emprego, né? Numa empresa que tinha lá na minha cidade. E o meu marido, ele trabalhava de home office, meio que marketing, vendendo curso na internet. Como ele tinha uma lábia muito boa, ele tinha uma renda muito boa, porque ele conseguia fazer muito dinheiro. E aí na minha empresa entrou uma menina que durante o dia ela trabalhava nessa minha empresa e durante a noite ela fazia PG. Obviamente que ninguém sabia disso, ela tinha vindo de outra cidade. Só que aí, né, cidade pequena, a língua do povo é enorme, a gente acabou descobrindo. Só que eu não tenho preconceito com ninguém. Então, assim, ela se tornou muito minha amiga. Essa minha amiga, ela não trabalhava em um local específico, né? Ela atendia em casa. O que eu achava muito perigoso, né? Claro, pra ela, olha, pra sua segurança, é muito perigoso. Só que ela falava que era tudo muito combinado. Então, né? Cada um com seus problemas. Só que aí, ela já era o comentário da cidade, porque todo mundo sabia que ela fazia PG. Só que o problema é que as pessoas vinham de fora pra poder ficar com ela, pra passar a noite na casa dela. Então todo mundo começou a comentar dos carros diferentes que aparecia, né, na nossa cidade, que tava na casa dela. Pô, fofoqueiro, vizinho fofoqueiro. E aí o meu marido, num dia de noite, veio comentar comigo se eu tava sabendo que tinha uma PG na cidade que trazia vários machos de outra cidade. E eu falei que sim, na maior naturalidade do mundo, e falei, ela trabalha comigo, inclusive ela é muito minha amiga, gente finíssima. Ele surtou. Curte e comenta pra parte 2 pra eu poder ajudar blogs. Gente, ele simplesmente surtou em cima de mim e falou, como assim ela é a sua amiga? E eu falei, olha, se você estiver falando especificamente de fulana, né, ela é minha amiga, ela trabalha na minha empresa comigo durante o dia e de noite ela faz sim os PG dela, mas não tem nada que vai atrapalhar na nossa amizade. Ela me trata super bem, a gente se dá super bem, super se apoia no emprego. E aí ele começou a falar que não era coisa de mulher casada, que mulher casada não podia ter amizade com PG, que não sei o que ele não aceitava aquela amizade e que se eu continuasse com essa amizade ele ia me fazer sair do meu trabalho. Eu fiquei olhando pra cara dele e falei, o que, Jurandir? Repete, Juju. Sempre dei valor pra minha independência, macho nenhum ia me fazer perder meu emprego. A gente teve uma briga, eu falei que ele tava fazendo dilúvio em tampinha de xarope, eu falei, para de ser dramático. Quem que é a mulher aqui da relação? Geralmente mulher é mais dramática, né? E aí ele falando que não ia aceitar, eu desconversei, falei pra ele esquecer esse assunto, só que desde aí, na minha opinião, esse Juju, ele foi meio burro, sabe? Ele foi meio burro. Porque desde que eu falei que não ia parar de ser amiga dela, a minha vida virou um inferno. Esse macho largava todos os dias mais cedo do trabalho dele só pra poder ir me buscar no trabalho. Todas as vezes que eu falava que ia tomar alguma coisa com uma amiga minha depois do trabalho, que era ela e outras meninas, né? Porque lá onde a gente trabalhava, ninguém tinha preconceito com ela. Então ela tinha muita amizade. Ele surtava, ia me buscar, fazia escândalo. E eu não tava entendendo o que tava acontecendo. Ele começou a falar que os amigos dele estavam falando que a mulher dele tinha amizade com o PG da cidade, não sei o quê. E eu falei pra ele que ele sabia muito bem que eu não ligava pra fofoca da cidade, que era pra ele superar isso. E aí ele simplesmente me deu um ultimato. Falou que se eu não parasse de falar com essa minha amiga, ele se separaria de mim. Eu, obviamente, que não cedi. A gente brigou novamente. E aí eu conversei com a minha mãe, falei o que tava acontecendo. E a minha mãe falou, filha, é um homem machista. Ele não deve querer que você tenha amizade com ela pelo trabalho dela, que não sei o quê. E aí eu falei, não.
a minha mãe me perguntou, vale a pena você, né, estragar seu casamento por conta disso, não sei o que. Eu fiquei pensando e falei, eu posso arrumar um meio termo. E aí eu fui conversar com essa menina que ela já tinha se tornado uma amiga muito importante pra mim. Expliquei pra ela que meu marido era um preconceituoso, machista, não sei o que, e que ele não queria que nós fôssemos amigas, e que eu ia falar pra ele que não era mais amiga dela, mas que a nossa amizade continuaria e tudo mais, que ele só não precisava saber, né? E que quando eu fosse fazer alguma coisa, tipo, quando a gente saia pra beber, eu ia fazer escondida. Só que eu achei estranho que quando eu falei isso pra ela, ela virou pra mim e falou assim, ele te proibiu de falar comigo? Eu, sim. E aí ela olhou pra mim e riu, sabe? Assim, bem debochadamente. E aí ela falou, muito cara de pau. Gente, eu fiquei olhando assim e não entendi. E fui pra casa encucada com aquilo, porque ela falou isso, virou e saiu. Aí eu falei, tá acontecendo alguma coisa que só eu não tô sabendo. Eu vou pegar o telefone desse macho e vou dar uma olhada, porque é aquilo, né? Coisa que mulher madura faz. Esperei o bonitinho dormir e fui pegar o telefone dele. Gente, quando eu peguei o telefone dele, eu entendi tudo o que estava acontecendo. E não, ele não era amante dela. Curte e comenta pra parte 2, parte 3. Quando eu abri o telefone deles, meninas, lembra que eu falei pra vocês que ele trabalhava vendendo curso online de home office? Mentira, menina. Menina, assim que eu abri, eu já vi que a primeira coisa, o emprego dele não era vendedor de curso. Eu fui no WhatsApp dele achando que eu ia encontrar conversa com um monte de mulher. E, gente, tinha um monte de conversa com um homem apresentando garotas. Ele tinha diversas fotos de meninas no telefone dele. E aí ele tinha contatos, uma agenda, ele ia marcando anotações de fulana pode tal dia, ciclana pode tal dia, contas da empresa, tem que falar isso com o Romário, quem era Romário, tem que fazer isso, tem que ser aqui, tal dia eu vou ter que ir na cidade, que não sei o que acontece. Perto de onde a gente morava, numa outra cidade, tinha um cabarezinho que todo mundo sabia desse cabaré. Pois bem, meus amigos, o meu querido marido era sócio desse cabaré. E essa menina que fazia PG, ela trabalhava nesse cabaré, mas ela conseguiu esse emprego durante o dia aqui, e aí ela veio morar na nossa cidade. Só que pra poder não ficar tão sem dinheiro, porque a gente não ganhava bem lá na empresa, ela continuou fazendo o PG. Só que o PG era diretamente na casa dela e era como se meu marido fosse o cafete dela, o cafetão. Então, o meu marido era o cafete da princesa. E aí, ele que arrumava os clientes, marcava endereço, ia na casa dela, bonitinho, não sei o quê. Como eu tava sempre trabalhando na empresa e nós tínhamos carro, direto ele ia lá na outra cidade pra poder resolver questões da empresa dele. E eu não sabia de nada disso. Por isso que ele ganhava tão bem. E eu sequer tinha noção que ele ganhava tão bem assim, porque ele falava pra mim que ganhava um valor, quando na verdade ele ganhava um valor muito mais alto, porque até o extrato do banco dele eu vi. Ah, mas aí você vai se separar dele porque ele é cafetino? Só porque... Não foi só por isso. Pra mim, isso já seria um motivo mais do que suficiente, com certeza. Mas não era só por isso. Analisando as conversas, eu descobri que além do querido agenciar as queridas, eles tinham como critério que eles tinham que fazer o test drive com todas as meninas que eles agenciavam. Ou seja, eles eram o primeiro cliente da menina. Todas as meninas que entravam, eles deitava, furiosa com elas. E aí, quando eu tava vendo a conversa, eu tava vendo ele falando: ah, mano, mas a gente tem essa regra, então eu já provei todas. Não, essa aqui é muito boa. E te indico essa. O que você gosta? Não sei o que. Ele conversava assim com o cliente, apresentava as meninas e falava se era bom, se era ruim, porque ele já tinha pegado. Ou seja, eu era chifrudona e meu marido ainda era cafetínicas. Na mesma hora, eu peguei o telefone dele, printei tudo, mandei pro meu, peguei o meu carrel e fui em direção à casa dela, que eu sabia muito bem onde era, que ela era besta, né? Quando eu cheguei lá, bati na porta, ela se assustou, falei, precisamos conversar. Eu com o telefone na mão, falando, você pode me explicar isso daqui? Aí ela me chamou pra sentar, né? Eu não nela, no sofá. Eu não culpei ela, porque ela falou, olha, eu não sabia como te contar, eu não sabia que ele era seu marido, eu descobri depois. E eu não sabia o que falar, porque envolve muita gente importante, eu não posso falar nada. Mas ele é sócio lá do cabaré, eu já tinha descoberto. Ele já deitou com todas as meninas, inclusive eu. Eu tava pra te contar, eu só não sabia como te contar. Era por isso que ele não queria que eu fosse amiga dela. Beleza, falei que tudo bem, desculpei ela, virei as minhas costas e fui pra casa. Quando eu cheguei lá, acordei o Juju nos tapa, com o telefone bem na cara dele, ele tentou negar, mas aí eu esfreguei o telefone na cara dele, assim, que quebrou bem na cara dele, ele não teve como negar. Botei ele pra fora de casa e mandei pra toda a família dele pra explicar o porquê que a gente tava se separando. E foi assim que eu descobri que meu marido era cafetes.